Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos retratar sobre um assunto da área de RH, chamado de avaliação de desempenho dentro das organizações. E bem, a avaliação de desempenho ela pode ser compreendida por um processo sistemático de análise da relação entre o desempenho atual e o anterior de um colaborador, e os padrões previamente estabelecidos para a sua função. Ainda que comumente seja associada a ferramentas específicas, como formulários e escalas de avaliação, esses instrumentos representam apenas uma parte do processo, ou seja, a avaliação de desempenho ela vai além da amplificação de métodos. Ela envolve a observação contínua, a análise crítica e o diálogo entre o avaliador e o avaliado, sendo fundamental para o alinhamento entre objetivos dos indivíduos e os da organização. Tá, mas aí você me pergunta, por que avaliar? Por que isso é importante? Bem, os chefes avaliam o desempenho de seus funcionários por 3 razões específicas, sendo o primeiro a avaliação que traz informações importantes para as decisões sobre promoções e o aumento do salário, ou seja, você, funcionário, que quer ter seu salário aumentado, terá que passar por essa avaliação. A segunda razão seria que permitir que os chefes e os funcionários desenvolvam um plano para corrigir qualquer deficiência que possa ter sido revelada pela avaliação, e também permite o reforço dos pontos positivos do desempenho dos funcionários. E a terceira e não menos importante razão seria as avaliações que podem ser úteis para o planejamento da carreira, pois elas oferecem a oportunidade de revisar os planos da carreira dos funcionários à luz das forças e fraquezas demonstradas, ou seja, você demonstra os pontos positivos e os pontos negativos. Tá, mas aí você me pergunta, por que isso é necessário? Bem, Almeida respondeu da seguinte forma essa pergunta, abre aspas, é um processo real importância na gestão de recursos humanos. Apesar de ainda existir um leque de desvantagens que permite, por causa dos efeitos que se prendem com a própria avaliação, verificou-se que à prática foram alcançadas as metas e os objetivos a que se propunha, ou seja, desenvolver e identificar o real desempenho de cada funcionário. Agora eu vou falar sobre os métodos de avaliação de desempenho e também sobre como escolher o método mais adequado de acordo com a situação da empresa e o foco da avaliação. Então, primeiro é importante entender que o método ideal depende muito do objetivo da avaliação. Se o foco for mais técnico ou operacional, ou seja, avaliar o que a pessoa entrega no dia a dia sozinha, o mais indicado é usar o método com foco no desempenho individual. Esse tipo de avaliação serve para verificar se o funcionário está cumprindo suas funções, se o trabalho está alinhado com as metas da empresa e com o que o cargo exige. Por outro lado, se a empresa estiver mais preocupada com o desenvolvimento e aprendizagem, ou seja, com o crescimento da equipe, o clima organizacional, aí é melhor usar um método com foco em grupo. Então, nesses casos, a avaliação ajuda a identificar os pontos fortes de cada pessoa e entender o que precisa melhorar e construir um ambiente de confiança e colaboração entre os colegas e a liderança. Então, um dos métodos que vale destacar aqui é o método de incidentes críticos. Ele funciona assim. Durante o tempo de trabalho, o gestor vai anotando situações em que o funcionário teve um comportamento muito bom ou muito ruim. São situações reais bem marcantes. Então, depois, esses registros servem como base para um feedback, ou seja, quando for conversar com o colaborador, o gestor não vai dar uma opinião vaga, mas sim trazer exemplos concretos do que aconteceu, o que torna a avaliação mais justa e objetiva. Então, esse método normalmente complementa os outros, como os de pontuação ou de classificação. É importante lembrar que uma avaliação de desempenho só funciona bem se for feita de forma justa e estruturada. Então, alguns cuidados importantes são usar critérios claros e baseados no cargo da pessoa, comunicar esses critérios por escrito antes da avaliação, avaliar cada dimensão de desempenho separadamente e não só dar uma nota geral, permitir que o colaborador possa dar sua opinião ou recorrer se não concordar com a avaliação, ter mais de um avaliador quando possível, registrar tudo por escrito de forma organizada e também treinar os supervisores para que eles saibam usar bem os instrumentos de avaliação. Então, essas práticas evitam injustiças e também ajudam a transformar a avaliação em um processo realmente construtivo, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Então, a escolha do método de avaliação ela vai depender do objetivo da empresa naquele momento e o mais importante é garantir que a avaliação sirva como uma ferramenta de crescimento, aprendizado e valorização das pessoas.
Bem, dentro de uma organização que quer desenvolver esse método de avaliação de desempenho, é necessário entender um pouco do contexto antes e um pouco do que os avaliadores precisam entender antes de sequer aplicar esse tipo de modelo, né? É importante eles terem em mente, principalmente três pilares base na hora da avaliação, que é, de certo modo, o pilar de saber, né, do conhecimento daquela pessoa, das funções que ela tá, das funções que ela desempenha, conhecimento profissional dela, o conhecimento do desempenho, das capacidades que ela tem para operar, né? A questão do poder, né, que tem a ver com os recursos que elas têm disponíveis, ou seja, ela está fazendo o melhor possível com as ferramentas que ela tem, ela está tendo ferramentas suficientes para desempenhar aquela função da maneira desejada, e também o pilar do querer, que é bastante voltado de fato à motivação e comprometimento desse indivíduo, né? Ou seja, ele está motivado, ele tem ele tem incentivos dentro dessa organização que fazem ele querer se motivar. O maior desafio, então, é conhecer a finalidade da avaliação, ou seja, o que uma empresa pretende quando ela opta por implantar a avaliação de desempenho. À medida em que a finalidade é identificada, o próximo desafio a ser vencido é desenvolver a cultura da avaliação, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento das pessoas com base em critérios bem claros e bem definidos. Um desafio a ser vencido é a reversão da avaliação como processo de julgamento para um processo de crescimento e desenvolvimento das pessoas no contexto organizacional. Os critérios da avaliação eles devem ser discutidos e tratados com muita clareza antes da aplicação da mesma, e servem como referência para julgar qualquer desempenho, inclusive de uma pessoa, permitindo distinguir o bom e o mau desempenho. A avaliação objetiva ela é mais focada nos padrões específicos de desempenho, e a avaliação subjetiva procura demonstrar qual bom ou mau é o desempenho do funcionário em uma atividade ou em geral. Por exemplo, se a empresa opta pela aplicação do método tradicional unidirecional em que o supervisor avalia seu funcionário, a avaliação objetiva pode ser vista como a mais eficiente. Entretanto, a avaliação subjetiva pode ser útil para identificar características desejáveis de difícil quantificação. E bem, dentro desses quesitos, a empresa também precisa entender, antes de decidir o método que vai ser aplicado, decidir como ele vai ser aplicado. Se ele vai ser aplicado do método tradicional, que é o método mais comum, que normalmente é onde os supervisores avaliam, né, os seus funcionários, né? Ou seja, é unidirecional, onde no caso a área de recursos humanos vai oferecer o apoio total dos processos, né? Vai ter uma responsabilidade maior, né, sobre esse supervisor, no caso ele precisa ser uma pessoa mais profissional e de fato ter esses três pilares de conhecimento muito bem aplicados e tem que ser uma pessoa muito bem treinada antes de qualquer coisa, né, antes de começar qualquer método. Bem, o segundo método já é o método 360 graus. Em 360 graus ele explica basicamente que ele vai englobar a empresa inteira, né? Não vai ser só os funcionários, por exemplo, de um setor operacional que vão ser avaliados, mas também os supervisores, né? Esse método, ele principalmente ele precisa ter uma cultura empresarial muito forte e também precisa ter uma equipe de certo modo, um congresso de avaliadores muito bem desenvolvido e muito bem treinados, justamente pela questão de haver a imparcialidade, né, de todos os quesitos, né, não existe um favoritismo. É um dos principais desafios desse método, né. Essa parte da cultura empresarial, ela precisa ser voltada em que a empresa como um todo esteja já, de certo modo, adaptada e preparada para ser supervisionada e entender que aquilo é algo que vai trazer um bem para a empresa e para o indivíduo como uma pessoa só, né? Também precisa ser conduzido por uma área de avaliadores que conduzam o processo como um todo, né? Para conseguir entender se o processo está sendo bem desenvolvido e se ele está sendo bem gerenciado, né? Por fim, né? Esse é um método principalmente voltado para valorização dos colaboradores, né? E voltado para ter um impacto nos stakeholders, né? As pessoas que estão interessadas nessa empresa.
Contudo, é extremamente necessário que a empresa, antes mesmo de começar o método, é preciso analisar qual que é a possibilidade real e qual que é a possibilidade aplicável dentro de cada organização. A condução do processo, independentemente do método adotado, deve funcionar como uma engrenagem, ou seja, de maneira harmônica e respeitosa. É imprescindível que todos os participantes, avaliadores e avaliados, conheçam bem as regras, os critérios e as perspectivas a serem traçadas com base nos resultados, né? Então, como a gente disse, tem que ser muito claro. Se a gente olhar para cada ponto da engrenagem e procurarmos conhecer o valor da participação individual e do grupo, tomando por base um feedback positivo, os resultados poderão elevar a empresa para um diferencial de competitividade. Um exemplo de avaliação objetiva de desempenho é baseado em dados e resultados mensuráveis, ou seja, o que esse profissional entregou como resultado e quais dados vocês têm sobre isso. No caso, a empresa. E a avaliação subjetiva, ela é baseada em opiniões e percepções, ou seja, o que a gente entende sobre o candidato. Um outro exemplo de avaliação subjetiva é uma que já foi citada antes, que é o método de incidentes críticos. E ela se torna subjetiva quando se baseia no julgamento e na percepção do avaliador sobre comportamentos considerados críticos, ou seja, positivos ou negativos, durante o período avaliado. A principal vantagem de construir uma comissão de avaliação está no fato de que, ao longo do tempo, os avaliadores eles vão desenvolver padrões de julgamento mais homogêneos. Isso facilita o aprendizado das funções, do conhecimento das pessoas que ocupam cargos na organização e o quanto elas estarão alinhadas com eles. O monitoramento do programa e a sua condução devem ser itens de relevância a serem considerados na pauta de discussão dos gestores quando a empresa opta pela implantação de um programa de avaliação de desempenho. Os requisitos e qualidades requeridas para os avaliadores devem ser organizados em 3 dimensões. Vale lembrar que elas não são excludentes, e sim complementares umas às outras. Então, nós temos a cognitiva, que é relacionada aos conhecimentos teóricos, técnicos, operacionais e situacionais. O avaliador precisa conhecer e reconhecer com clareza o programa e os instrumentos relacionados ao programa que vai coordenar. Cabe a ele estabelecer uma comunicação clara e objetiva, aprender a interpretar e analisar dados e resultados, desenvolver a habilidade de sintetizar, clara e objetivamente os resultados, manter coerência diante dos critérios estabelecidos, possuir capacidade de manter os dados e resultados organizados para consultas e planejamento, saber indicar as necessidades diagnosticadas dos avaliados e propor cursos de aprimoramento, treinamento ou mesmo indicação de movimento no plano de carreira ou sucessão. Temos também comportamental, que é relacionado às características pessoais. Então, cabe ao avaliador desenvolver a capacidade de escuta e observação, respeitar e manter sigilo, promover um relacionamento agradável com todos os membros do grupo participante, estar aberto às opiniões contrárias, tratar todos com igualdade sem demonstrar predileções ou preconceitos, compartilhar, se for possível, com outros colegas suas expectativas, inseguranças ou objetivos que pretenda alcançar com a avaliação. É sempre bom ouvir outras opiniões, ser transparente, ético, sensível às reações dos avaliados enquanto pessoa e no grupo. Temos também o gerencial, que é relacionado às características administrativas de coordenação. Cabe então ao avaliador reconhecer o valor do conhecimento de cada pessoa e o comportamento de cada um. Então, habituar-se a trabalhar proativamente, utilizar todo o seu conhecimento especializado relacionado à avaliação, compartilhar o comando e a coordenação sempre que for necessário, não subestimar o potencial de nenhuma pessoa, manter coerência entre a verbalização e a postura profissional, evitar aplicar a técnica pela técnica e avaliar por avaliar, ter sempre presente a finalidade e o objetivo da avaliação, deixar claro o que acontecerá com os resultados da avaliação e estar seguro do seu papel profissional. Para o desenvolvimento, então, dos requisitos e das qualidades dos avaliadores, a empresa necessita criar um ambiente de capacitação e de cultura de avaliação para servir aos propósitos de crescimento das pessoas em seu contexto. É imprescindível que todos os avaliadores, a despeito da posição hierárquica da empresa, passem por um treinamento efetivo para aprender a avaliar adequadamente as pessoas.
Bom, como dito anteriormente, alguns métodos de avaliação de desempenho têm sido muito criticados. Os problemas mais comuns encontrados podem não necessariamente ser sobre o método, mas sim sobre seu uso impróprio. Por exemplo, os avaliadores podem ser inadequadamente treinados, ou o critério de avaliação pode não ser bem definido. Esses problemas, muitas vezes, são mais técnicos do que comportamentais. Vejamos algumas dessas distorções. A falta de objetividade, o efeito halo, que por sua vez é um tipo de viés cognitivo, que acontece quando a impressão positiva ou negativa sobre uma característica influencia a avaliação de outras características. Também temos a falsidade, a tendência central, o preconceito pessoal, os obstáculos políticos e até os diferentes graus de riscos. Esses problemas são passíveis de serem superados quando a empresa que implementa esse programa de avaliação ao desempenho oferece um treinamento adequado aos seus avaliadores. Essa capacitação tem por finalidade desenvolver o espírito de avaliação construtiva, valorizar o programa em rigor e associar os resultados aos ganhos pessoais e organizacionais. É importante que todos entendam que os resultados alcançados podem proporcionar um diferencial competitivo para a organização e a plena satisfação de seus funcionários. A mudança de um modelo de avaliação de desempenho para uma proposta de gestão de desempenho não pode ser confundida com uma mera aplicação de um método na avaliação. A gestão de desempenho deve integrar um conjunto de ações para alinhar, por um lado, as expectativas das pessoas em relação à empresa e, por um outro, o atendimento da necessidade da empresa por meio do desempenho das pessoas. Gerenciar a avaliação de desempenho desse ponto de vista significa valorizar o potencial humano, que está disponível para atuar na empresa, levando em consideração suas competências, habilidades, condições de realização e suas motivações. Assim, a gestão de desempenho tem como resultado o alinhamento das expectativas das pessoas às necessidades da empresa, reconhecendo que a empresa pode ganhar potencialidade, vantagem competitiva e também considera as diferenças individuais e os talentos de cada um, além de valorizar o comprometimento das pessoas com o negócio da empresa. Inclui-se que a avaliação de desempenho vai além de um simples julgamento. É uma ferramenta estratégica que visa o crescimento individual e organizacional da empresa. Quando bem estruturado e aplicado com critérios claros, ela fortalece o alinhamento entre os objetivos da empresa e o potencial humano de seus colaboradores. Promover uma cultura de feedback, desenvolvimento contínuo e valorização das diferentes individuais é essencial para construir um ambiente de trabalho mais motivador, produtivo e competitivo. Agora eu vou dar algumas dicas de alguns filmes bem legais sobre esse tema, tanto de recursos humanos quanto de avaliação de desempenho. Um deles é o Moneyball, de 2011, e ele é baseado numa história real do Billy Bain, e ele mostra como que a análise de desempenho e estratégias podem transformar uma equipe de beisebol, e também mostra as lições valiosas sobre o RH. A Procura da Felicidade, também de 2006, com Will Smith, mostra também ali os desafios financeiros e pessoais do personagem e a sua perseverança em encontrar ali um meio de conseguir fazer aquilo acontecer, né? Os Estagiários, de 2013, também é um filme bem interessante, conta a história, é uma comédia, conta a história de dois caras mais velhos, assim, que estão entrando ali para ser estagiário da Google. E eles passam por todas as fases e desafios que a empresa oferece para eles conseguirem, de fato, a vaga. E é bem divertido, bem engraçado. E também o filme de 2009, Invictus, que é sobre o Nelson Mandela. Também ele mostra como o esporte pode unir a nação sul-africana. E ele mostra a importância da liderança e da motivação que um líder tem que ter e o impacto que isso tem em qualquer área da nossa vida.